Fala galera, estamos de volta para mais uma questão comentada do Enem, numa playlist que não é muito simpática, nem todo mundo gosta dela, que é a playlist das polêmicas do Enem, questões que no mínimo têm um gabarito questionável. Hoje a gente está no episódio número 9, a partir da questão 29 da prova amarela de 2022, que eu chamei aqui de Maria Santa, este episódio, e que no nosso livro de questões corresponde à questão de número 187. Vocês estão vendo aqui, já ranqueei como dificuldade alta, já que é uma questão polêmica, e está na página 76 do nosso caderno. Se você não conhece esse projeto, em 2023, com 1.100 questões do Enem, as melhores arrumadas por assunto, eu estou no momento sem nenhum exemplar, por isso que eu não mostro para vocês, mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem como vocês adquirirem o e-book ou a versão impressa que chega a qualquer cidade do Brasil, tá bom? Então, é uma questão do Cornélio Pena, tá aqui, Pena C, autor brasileiro, que daqui a pouco a gente fala alguma coisinha sobre, romance Fronteira, publicado aí nos anos 30 e que já caiu outra vez no Enem, tá? Inclusive aqui no nosso livro de questões é a de número 186, ou seja, que está em cima desta questão que a gente está fazendo. Rio de Janeiro, editora Tecnoprint sem data. A minha editora é diferente, estou aqui com ele, ó. O Fronteira do Cornélio Pena, a minha editora é a editora do SESI, tá? Então a editora é diferente dessa daí, mas o texto é o mesmo. Então essa questão é polêmica, porque vocês vão ver, ela tem, né, duas alternativas que vão despertar um grande quiprocó, vamos dizer assim. Vou ler o comando da questão. Ao descrever os olhos de Maria Santa, então Maria Santa aparece descrita no seu olhar, o narrador estabelece correlações que refletem algo. Refletem o quê? Quando ele descreve o olhar de Maria Santa, ele está fazendo uma correlação que reflete o quê? Gente, o romance Fronteira do Cornélio Pena, vocês estão vendo aí uma das capas do livro e o Cornélio Pena, é um exemplar do modernismo 2 do Brasil, numa vertente pouco explorada nas salas de aula, que é a vertente introspectiva. Os professores, em geral, falam bastante do modernismo social, Jorge Amado, Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, o ciclo da Raquel de Queiroz, da Seca também, mas, em geral, os romances introspectivos são menos falados. Aí fica a reflexão, você já tinha ouvido falar no Cornélio Pena numa aula, ou então do Lúcio Cardoso com Crônica da Casa Assassinada, né? Geralmente esses autores ficam mais escanteados, tá? Então, vamos falar uma besteirinha aqui do Cornélio Pena, porque isso vai ser provavelmente um elemento que justificou o gabarito que o INEP pensou. Eu coloquei aqui do lado também para vocês verem uma cena, né? Cenas do trailer do filme Fronteira, uma adaptação do Rafael Conde do romance do Cornélio Pena para o cinema, e que o livro, né, tem esse nome Fronteira justamente porque o próprio dizer aqui do trailer já coloca isso, né? Coloca-se uma fronteira entre razão e loucura, uma fronteira entre sonho e realidade, uma fronteira entre santidade e não santidade. Então, o romance é em forma de diário e um narrador, que é um visitante, chega ao interior de Minas Gerais, onde ele vai se deparar com essa Maria Santa e com toda aquela comunidade local que também tem um certo, digamos assim, mistério. A gente não sabe como é direito essa comunidade, não sabe direito também quem é o narrador. Então, é um romance muito introspectivo, muito de fluxo de consciência, como é típico desse modernismo, tá? E volto a dizer que no modernismo de 30, o próprio Graciliano Ramos já fazia isso no Vidas Secas. Então, a questão já tem alguns elementos assim que permitem a gente entender umas letras, tá? Mas eu vou aqui comentar o texto, olha só. Ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações, vamos ver. Então, mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, então esse narrador ele se encanta, ou essa narradora até a quem diga, não, mas esse narrador se encanta com o olhar de Maria Santa. Há inclusive uma ambiguidade no livro se eles vêm a ter algum contato mais íntimo. Então esse olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares. Então os olhos dela verdes, mas as sobrancelhas escuras, parece que o olhar iluminava a sobrancelha escura, que pareciam queimadas por esse olhar, por essa luz. E dizia logo esse olhar dela a sua origem cruzada, a sua origem decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura. Então, ela tem uma origem cruzada e decantada através de tempos. O que seria essa origem cruzada e decantada? Como eu falei para vocês, o romance acontece no interior de Minas Gerais, uma região de antiga mineração. Então, o que a mineração faz, né, na população do lugar? Ela atrai muito forasteiro, ela atrai muita gente de diversos lugares. E nesses cruzamentos raciais, a gente vê uma mestiçagem aparecer no lugar, fruto dessas diversas procedências humanas. Então, Maria Santa tinha nesse olhar
verde, mas ao mesmo tempo, né, com traços mais morenos, uma mistura racial que é típica, né, dessas aventuras, desses homens de aventura que saem em busca do ouro, do diamante, de contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras que acompanhavam os maridos e amantes. Então os homens iam na sede da cobiça e as mulheres e as amantes iam atrás, através de matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de ter um pouso, né? Elas queriam parar num lugar, elas queriam ter uma casa fixa onde pudessem viver, por alguns dias que fosse, a vida ilusória de uma família e de um lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados pela loucura do ouro, pela procura, né? Da loucura também, né? Procura do ouro e do diamante. Tá, então tá aí um fragmento que é interessante perceber, gente, não tem uma pontuação, né? Você tem aqui um parágrafão, tá? O típico recurso do fluxo de consciência, em que a gente entra no pensamento do personagem e uma ideia leva a outra, uma ideia leva a outra e a gente vai, tá? Então, olha só, ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem a caracterização da personagem como mestiça. Verdadeiro. Não, isso aí que tá no início logo. Ela tem uma origem cruzada, mestiça, decantada dessas várias procedências humanas. Dá para aceitar a letra A. É muito engraçado ver, às vezes, alguns professores fazendo contorcionismos interpretativos para justificar um vacilo do Enem, gente. Acontece, tá entendendo? Então essa questão, a meu ver, a letra A tem uma possibilidade de marcação alta. Não é à toa, daqui a pouco eu vou mostrar mais coisa, tá? Não é à toa que várias e várias bancas de cursinhos deram aí a letra A como verdadeira. Então, se você chegou a este vídeo querendo entender porque a letra A tá errada, desculpe, né? Eu não vou dizer porque a letra A tá errada, porque ela é plausível, tá? Ela é marcável dentro aí da nossa interpretação. E lembrando que eu tô gravando aqui depois que o INEP divulgou o gabarito, tá? Podia muito bem aqui forçar a barra e dizer, não, gente, a letra A, inventar aqui uma desculpa, não é a proposta do canal. O canal tem coragem, tá? Então, gente, construção do enredo de conquistas de família. Aí não. Aí nem o romance permite isso, tá? Não tem isso aqui. Um romance bem típico de 30, de uma decadência, de um mal-estar. Então não tem essa conquista familiar. E Maria Santa também não é uma personagem que está representando isso, tampouco o fragmento. Então, a geração de 30, com um romance como Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, o próprio Fronteira, do Cornélio Pena, a própria narrativa da decadência do ciclo da cana, do José Lins do Rego, nada é conquista familiar, é só ladeira abaixo. Relação conflituosa das mulheres com seus maridos. Não, o fragmento não diz isso, o fragmento diz que as mulheres diziam sim, aceitavam, né? Nós estamos em outro contexto histórico de submissão feminina, então as mulheres iam atrás dos maridos que estavam ali na cobiça, no olho gordo em relação às pedras preciosas. Então, letra C também não rola nem no fragmento, nem na própria narrativa como um todo do romance Fronteira. Maria Santa, ou enfim, existe aí no fragmento uma nostalgia de viver como os antepassados? Não existe essa nostalgia, esse desejo de voltar ao passado, nossa, assim que era bom. Não, nada disso aí também se sustenta, não é o problema, eu acredito. A letra D e letra E. É perceptível a marca de antigos sofrimentos no fluxo de consciência. Veja, existem antigos sofrimentos nessas mulheres? Sim, né? Ele olha para os olhos de Maria, o narrador olha para os olhos de Maria Santa e começa a viajar, né? Começa a tentar fazer uma espécie de ancestralidade dela. Olha, esse olhar dela é verde, que parece irradiar pelo rosto, a luz dos olhos verdes, ele traz o quê? Ele traz essa vida de mulheres sofridas aqui do interior, né, que vieram atrás de seus maridos. Então, marcas de antigos sofrimentos que aparecem no fluxo de consciência do narrador, né? O fluxo de consciência de quem está contando a história é o narrador. Então, a gente tem gabarito duplo, pelo menos, sendo que a letra E há mais ressalvas a se fazer, por exemplo, porque o fluxo de consciência não é da Maria Santa, né? E aí cria um comando meio mal feito, porque ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem o quê? Um fluxo de consciência dele que mostra antigos sofrimentos das mulheres. E aí, do jeito que a letra S se apresenta, parece que são antigos sofrimentos da Maria Santa, sendo que a Maria Santa não necessariamente teve essa vida de ir atrás do marido pela mineração. Tá entendendo? Então a letra E, ela é até aceitável se não houvesse a letra A gritando. Não é à toa que nós temos aqui, por exemplo, o gabarito comentado do curso Anglo, questão 20, vocês estão vendo? Que dá a letra E, mas ele coloca aqui, ó, gabarito Anglo letra A e gabarito oficial
letra E. Então a gente vê aí uma divergência também de um curso marcando 2 letras e a gente vê aqui também o gabarito, outro gabarito aqui já sem divergência, que é o gabarito do curso objetivo, que deu, antes de o gabarito oficial ser divulgado, a resposta como letra A, tá? Então, a meu ver, existe nessa questão, sim, eu gravo de vez em quando aqui umas polêmicas em que isso não acontece, mas nesta questão 29, para mim, existe duplo gabarito, sendo que eu até percebo na letra A uma veracidade maior, tendo em vista o fragmento. Mas volto a lembrar, o Romance Fronteira é tipicamente um romance de fluxo de consciência, por isso que eu fiz a questão o tempo todo, né? Fiz questão o tempo todo de frisar esse pertencimento ao Modernismo 2, inclusive a questão que eu já havia gravado sobre ele, tem esse rótulo, né? Modernismo psicológico em Fronteira. Então, e existe no fragmento, existem, né, Antigos Sofrimentos. Entretanto, não vejo isso como um fluxo de consciência de Maria Santa, lembrando dos sofrimentos dela. Isso são ilações que o narrador faz. Mas tá aí, gente, o gabarito comentado. Se você não conheceu o canal, toda semana aqui tem um vídeo estreando. E se inscreva e curta e participe aqui, comente, participe dos nossos cursos preparatórios para o Enem. Todo ano eu tenho 2 turmas, uma turma que inicia em fevereiro e outra turma que inicia em julho, dando conta do programa para você chegar na prova mandando ver, chegando junto e tendo um excelente desempenho. Valeu? Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.